massa de chocolate fofinha, combinada com 2 brigadeiros, um brigadeiro ao leite, um brigadeiro de leite ninho perfeito. Tudo isso junto é o nosso caseirinho supreme 2 amores, que é perfeito para você se apaixonar. Faz aí, dá tempo de fazer esse bolo ainda hoje e eu tenho certeza que você vai ficar assim como eu, apaixonada por essa massa. Quer aprender? Pega papel e caneta na mão e anota aí que eu vou te dar todas as dicas, tá? Então, olha só, aqui nós vamos começar preparando a massa do nosso bolo, tá? Então, no liquidificador, eu vou colocar aqui o açúcar. Junto com esse açúcar, a gente vai colocar aqui o óleo e junto com o óleo eu vou colocar aqui os ovos. Gente, os ovos estão em temperatura ambiente e todos os ingredientes estão na descrição do vídeo. Aqui eu vou bater por cerca de 3 a 4 minutinhos. Feito isso, eu vou adicionar aqui 250 ml de leite levemente morno e aí a gente vai pôr o liquidificador para bater novamente e eu vou bater aqui por mais cerca de 1 minutinho. Feito isso, bateu tudo muito bem, eu vou adicionar aqui 1 xícara de chocolate em pó. Aqui, gente, eu tô usando chocolate em pó 50%. Eu não recomendo que você use achocolatado, tá? O ideal é que seja chocolate mesmo. Feito isso, nós vamos adicionar aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Gente, a farinha de trigo é sempre sem fermento, tá? E aí você vai adicionar aqui toda a sua farinha de trigo e vai desligar o liquidificador. Feito isso, você vai adicionar aqui 1 colher de sopa de fermento em pó e aí a gente vai bater aqui somente para misturar essa massa, tá? Pode ser a mão também, bate só os líquidos e depois a farinha e o fermento você pode misturar a mão que dá super certo. Aqui eu tenho uma forma, a medida dessa forma é 20 por 8. Vou colocar toda a minha massa aqui na forma e vou levar para assar em forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 45 minutinhos ou até que você espete um palitinho e ele saia limpinho. Essa massa cresce bastante, você vai reservar essa massa, deixa ela esfriar. Enquanto isso, a gente vai preparar as coberturas, tá? Então aqui eu vou começar preparando a nossa cobertura ao leite. Então na panela eu tô colocando 1 caixinha de leite condensado, 200 gramas de creme de leite. Junto com esse creme de leite eu vou adicionar aqui o chocolate em pó. Vou adicionar aqui também a farinha de trigo e o leite, tá? Gente, essa farinha de trigo, ela serve para dar cremosidade no nosso brigadeiro e a estabilidade que a gente precisa para ele suportar várias horas fora da geladeira e não desmanchar. Vocês vão ver que dá um brigadeiro em ponto de bico perfeito. Aqui vou misturar tudo muito bem fora do fogo, tá? Esse processo você vai fazer todo fora do fogo. E aí eu vou adicionar aqui 1 colher de sopa de manteiga. Nesse caso eu não estou usando margarina, aqui é manteiga sem sal, tá? Vou ligar meu fogo e aí a gente vai cozinhar aqui tudo muito bem, de fogo médio para baixo. De preferência, gente, fogo sempre baixo, com uma espátula de silicone, uma panela de fundo grosso, até o ponto que eu vou te mostrar já já. E se você já quer se preparar com receitas perfeitas para o Natal, eu preparei para vocês a nossa coleção Natal. Gente, tá incrível! Tem receita de panetone, desde a massa até o recheio, panetone trufado, panetone doce, panetone recheado, panetone salgado. Já pensou se diferenciar aí, sair na frente e vender panetone salgado? E eu tenho de brinde para você um e-book com receitas para ceia de Natal, sobremesas de Natal, um e-book incrível com técnicas em venda, validade, armazenamento, congelamento e mais um brinde exclusivo. Tudo isso por R$19,90, gente, só isso. Quer adquirir? Clica no link que tá aqui nos comentários ou na descrição, tá? Aqui, olha só, nós cozinhamos o nosso brigadeiro até atingir esse ponto aqui, ó. Quando você jogar um pouquinho sobre ele mesmo e ele parar, ou quando você passar a espátula aqui no centro do seu brigadeiro e ela formar esse caminho, quer dizer que o seu brigadeiro já tá pronto, tá? E aí aqui o que a gente vai fazer? A gente vai desligar o fogo e eu vou adicionar 100 gramas de cobertura meio amarga. Pode ser o chocolate também, nesse caso aqui eu tô usando a cobertura fracionada meio amarga. Tem algumas
duas coberturas que são de qualidade e esse vai ser o diferencial do seu brigadeiro ficar naquele ponto bem bonitão, tá? Vou misturar tudo aqui muito bem, cobre com filme plástico e deixa esfriar por aproximadamente 8 horas, isso é muito importante, tá? Aqui nós vamos fazer o branco da mesma forma, só que de uma forma diferente. Na panela eu tô colocando creme de leite, o leite ninho, vou colocar farinha de trigo e vou colocar o leite. Aqui a gente vai dissolver completamente o leite ninho e a farinha de trigo nesse creme de leite e no leite, tudo isso para garantir que o seu brigadeiro aqui de leite ninho vai ficar perfeito, bem lisinho. Feito isso, vou adicionar aqui uma caixinha de leite condensado e junto com esse leite condensado eu vou adicionar aqui uma colher de sopa de manteiga, não é margarina, tá, gente? Da mesma forma que a gente vai cozinhar sempre de fogo médio para baixo, mas de preferência com fogo baixo, tá? Panela de fundo grosso, espátula de silicone. Aqui, gente, a gente cozinhou por cerca de 10 minutinhos. Ele dá o ponto super rápido. Enquanto a gente tá cozinhando aqui, olha só o ponto que fica o nosso brigadeiro. Quando você jogar um pouquinho sobre ele mesmo e ele parar, quer dizer que ele já tá pronto. Vou adicionar aqui o chocolate branco para a cobertura também. Mistura tudo até dissolver e aí você vai colocar num pratinho, cobre com filme plástico encostado no brigadeiro e você vai esperar esfriar de 8 a 10 horas. Esse tempo de descanso do brigadeiro é muito importante que você respeite, tá? Ou você faz como eu faço aqui, de um dia para o outro. Faço num dia, deixo ele aí descansar à noite e aí durante o dia depois ele já vai ficar nesse ponto aqui que eu vou te mostrar. Gente, por isso que precisa respeitar o tempo de descanso, porque ele vai esfriar, vai ganhar consistência e estabilidade e olha que coisa mais linda esse brigadeiro para você fazer roseta, decorar seus bolos, não cai da colher, tem uma estabilidade incrível fora da geladeira, então você pode fazer os seus bolos e manter na sua vitrine. Se você não tem vitrine refrigerada, esses brigadeiros suportam muito bem fora da geladeira, tá? Então olha só os pontos aqui, que incrível. E aí pra gente decorar o nosso bolo aqui já tá pronto, já tá assadinho. Uma dica da Pri, se você quiser pôr uma caldinha nesse bolo, pode pôr que vai ficar mais gostoso ainda, tá? Coloquei os nossos brigadeiros aqui no bico 1M e aí, gente, olha só, é só ir fazendo esse movimento aqui de baixo pra cima e você vai fazer isso em volta do seu bolo todo. Vou colocar na metade do bolo aqui o nosso brigadeiro ao leite e na outra metade vou colocar aqui o nosso brigadeiro de leite ninho e olha que coisa mais linda. Já gostou dessa receita? Então dá uma paradinha, compartilha esse vídeo para não perder nenhuma dica e nenhuma etapa dessa receitinha que é perfeita. E aí, gente, olha só, no centro do nosso bolo a gente vai colocar o nosso brigadeiro ao leite e eu finalizei com o brigadeiro de leite ninho para ficar aqui um caseirinho supreme todo recheado. Lembrando que você pode colocar uma caldinha que vai ficar perfeita. Gostou dessa dica da Pri? É novo aqui no canal? Então não esquece, já compartilha esse vídeo para salvar e não perder nenhum detalhe. E se não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações para sempre receber o nosso conteúdo em primeira mão e com exclusividade. Vou ficando por aqui. Um beijo, um cheiro e lembra sempre, nunca foi sorte, sempre foi Deus, tá? Tchau!